Olá, meu povo. Aqui hoje deu uma saudadezinha de relembrar os tempos passados, aqueles tempos bons que não voltam mais, né? Lembrando que eu, na idade de 7 anos, aprendi a costurar em máquina, né? Tipo essa que eu tenho aqui. Só que na época era da minha avó. E ela era muito ciumenta dessa máquina, né? Eu aproveitava quando ela ia pegar água no poço, que a gente bebia trazendo água lá do poço. E aí eu ficava escondida. Quando ela saía para ir para o poço pegar água, eu pulava por a janela e ia costurar, né? E nessa arrumação eu aprendi. Só que eu também quebrei muitas agulhas dela, né? Quando ela ia costurar, ela disse, quem quebrou minha agulha? Eu fazia isso quando eu nem escutava para não ser descoberto, né? E daí eu aprendi a costurar nessas máquinas, eu tenho uma. E aí a gente, naquele tempo, minha avó tinha essa máquina, mas só para remendar as roupas do vovô. E eu agora também tenho essa daqui e também remendo, né? Tipo, acabou aquele tempo que as pessoas andavam remendadas, que no meu tempo, ela achava tão bonito, às vezes a roupa só tinha o cós, tipo assim, ó, só tinha esse cózinho assim, o resto tudo era remendo. Mas eram os remendos, minha avó botava uns remendos tão bem botados, a minha mãe também. Eu já não sei remendar muito bem, mas eu boto alguns remendos, né? E vou mostrar pra vocês aqui, né? Alguns remendos. E aí, gente, como eu falando aqui de vovô, de vovó, né? Eu, eu lembrei de falar para vocês que eu sou uma das netas mais velhas, né? E a gente morava pertinho da casa do meu avô. Mamãe sempre morava pertinho da casa do meu avô. Por parte, os avós maternos. E o meu avô é uma pessoa que até hoje eu lembro. Era uma pessoa assim, ele era meu avô, era meu padrinho, padrinho de batizado, que naquela época os pais, os filhos tinham uma moda, sei lá, de dar os filhos para os pais ser padrinho, né? E então ele é meu avô e meu padrinho. Mas a gente tinha assim uma amizade tão forte, tão grande, que eu não entendo a amizade assim que eu tinha com meu avô, né? Meu avô, ele sempre vinha para cá, desculpe aí. Ele, ele morava uns 30 quilômetros daqui e ele sempre vinha pra cá, né? Mas ele sempre ficava mais na minha casa. Ele chegava, ele já me chamava ali fora. Ele morreu com 92 anos, se eu não me engano aqui. E ele cegou, né? Ele ficou cego. Mas aí ele ficava aqui, ele me chamava ali fora e dizia, Maria, já cheguei. Eu ia buscar ele ali fora e trazia para cá, passava mês, 15 dias mais eu. E eu cuidava dele assim tão bem, né, que é impressionante assim o amor que a gente tinha um pelo outro. E quando meu avô morreu, eu sofri demais, sofri muito, né? Porque eu senti muita falta dele. Que, como eu falei para vocês, além dele ser meu avô, ele era uma pessoa que me ouvia, que me aconselhava, que me dava as palavras de conforto, conselhos. E tudo que acontecia comigo, eu falava para ele, né? Ele era assim um amigão. Vovô, aconteceu assim, e ele me ouvia. E sei lá, é impressionante assim aquela amizade entre eu e ele. Às vezes quando eu demorava a ir lá, ele me mandava bilhetes, né? E os bilhetes, se alguém pegasse para ler,
e achar que era bilhete de rapaz para moça, né? Porque eram uns bilhetes muito carinhosos que ele mandava para mim. E eu também era muito carinhosa com meu avô, né? E quando ele morreu eu sofri bastante. Quando ele estava doente, me avisaram e eu fui. E quando eu cheguei lá, ele tinha perdido a voz, ele já não falava mais, né? Mas eu sentei pertinho dele, peguei na mão dele e vocês acreditam que ele conseguia falar comigo. E quem estava ali ouvia ele falar comigo. Mas já com outras pessoas ele não conseguia. E na hora da morte dele, ele me chamou, me convidou para ir com ele 3 vezes. E muita gente dizia assim, ele te chamou, ele te convidou. E geralmente quando pessoas convidam a gente na hora da morte, vai também, tu não vai demorar um mês, tu vai também, né? Mas eu nunca me impressionei com isso. Eu achei que ele convidou por amizade que a gente tinha, né? E eu falei para ele assim, não, vovô, eu não vou agora, deixa para mim no tempo que for da vontade de Deus, você vai. E quando chegar o meu tempo, a gente se encontra por lá. E assim foi. Eu tenho muitas saudades do meu avô, muitas recordações do meu avô. Mas é assim mesmo, né? A vida não é para sempre. E também sou grata a Deus por ele ter permitido que eu conhecesse meus avós, né? E vivesse assim com eles, porque eu convivia muito com meus avós, principalmente o meu avô por parte de mãe e minha avó por parte de pai. São duas pessoas que eu convivia muito demais com eles, a gente tinha uma amizade impressionante. Então, como eu estava ali fazendo o meu remendo, né? Já terminei aqui. Vou mostrar para vocês o jeito que ficou. É uma bermuda de trabalho, né, do meu esposo. Às vezes você se apega a uma roupa, não é que você não tenha, mas às vezes você se apega a uma roupa que você só quer vestir aquela, né? E sempre que ele vai ali para o serviço, ele está trabalhando, fazendo ali um cercado para colocar as galinhas, porque a gente quer plantar agora, né? E ele gosta muito de vestir. Moço, vestiu outra bermuda. Não, eu quero é essa. E aí ela estava rasgada as duas pernas. Coloquei aqui, ó. Ó o remendo. Um remendo que não ficou bem botado, né? Mas pelo menos remendei do jeito que eu sei, viu?